Esse daqui foi Martin Heidegger, talvez o único filósofo do século XX. Eu já vi gente dizendo que terá sido talvez o único filósofo do século XX. Se não foi o único, então, se isso é um exagero, certamente foi um dos maiores filósofos do século passado. Ele nasceu em 1889 e morreu em 1976. Foi nazista. Ele se elegeu ou foi nomeado, agora não tenho certeza, reitor da Universidade de Freiburg, na Alemanha, apoiando o movimento nazista. Isso foi em 1934, foi um ano depois de que o Hitler subiu ao poder. Né? Eleito, né? Não em voto popular, mas os nazistas tinham maioria no parlamento. Sempre bom lembrar disso. Enfim, aí o Heidegger assumiu a reitoria dando apoio ao movimento nazista, falando aos jovens sobre o futuro da Alemanha e tal, sobre sua responsabilidade histórica. Ele logo se afastou, ou foi afastado, da reitoria e começou a ser olhado com desconfiança pelo governo, pelo poder, pelos nazistas, né? E isso é o que se pode dizer a favor dele. Agora, a verdade é que ele fez parte do movimento, apoiou, né, quando Hitler subiu ao poder e tal. E nessa época, em 1934, já dava para saber, né, quem eram os nazistas. Era só ler o Mein Kampf que está tudo ali, né, o que falam. Outra coisa que se pode dizer, que talvez muitos achem escandaloso, né, Heidegger foi namorado ou amante da Hannah Arendt, que era judia e foi uma das maiores intelectuais do século XX. E essa mulher, bonita, né? Era uma jovem, foi aluna dele, né? Para dar um toque ainda mais escandaloso na coisa para os moralistas de plantão. O Heidegger era casado quando eles tiveram um relacionamento. Pessoal, a vida não é simples, né? É preciso aceitar que as pessoas são multifacetadas. E é uma questão assim que muitos não conseguem resolver, a da separação entre o homem, a pessoa e a sua obra. Muitos artistas, intelectuais, cientistas, eventualmente que deixaram marca, deixaram uma obra fantástica para a história da humanidade, frequentemente, muitas dessas pessoas são, no aspecto pessoal, muito criticadas. Né? Newton, que foi, dizem, o maior físico que já existiu, ele como pessoa era um horror, parece, né? O que eu já ouvi dizer. Há poucos dias, Pelé fez 80 anos. Maior jogador da história. Tem que discutir. Ah, Messi, não, escuta, Messi, não, mais de 1.200 gols, tricampeão mundial, enfim. Pelé teve uma filha que não a reconheceu durante a vida toda. Só no final da vida ele foi fazer o teste de DNA, realmente é filha dele. Nunca deu atenção para ela. Teve gente no Facebook dizendo, caralho! E, sabe, isso foi a pessoa Pelé. Outra coisa é o jogador. Então, pessoal, assim, é uma questão complicada essa, né? Muitos se recusam a ler o Heidegger por causa desse envolvimento dele com o nazismo, que é uma bobagem, na minha opinião. Né? Estão deixando de ler uma grande obra filosófica. E necessária. Necessária. Mas, assim, eu diria que é um sinal de maturidade você reconhecer que as pessoas não são perfeitas, que elas são multifacetadas. Serve para grandes figuras da história, serve para o pai da mãe e a mãe da gente. É um sintoma de crescimento quando você se dá conta de que papai e mamãe não são perfeitos, né? Fizeram o que podiam fazer, são elogiáveis, são maravilhosos, etc. Mas não são perfeitos.
Para terminar, então já estamos falando, já que falei disso, os versos do Renato Russo que vocês conhecem. Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você vai ser quando você crescer. Beijos, abraços, fiquem bem, se cuidem.